Pública. Acerca das suspeitas de ataque ao 7 de setembro e a escalada de violência política pela extrema-direita. Antes de iniciar, será de 30 minutos, prorrogável se for necessário, não podendo ser aparteado. O autor do requerimento fará as perguntas pelo tempo de 10 minutos com os subscritores da comissão. O ministro responderá pelo tempo que achar necessário e poderá contar, se assim deseja, com o apoio de seus assessores. Encerrado o bloco inicial, será dada a palavra aos parlamentares, líderes inscritos com os seguintes critérios. Bloco de perguntas com indagações de 4 parlamentares inscritos na lista de oradores e 1 líder. Tempo dos oradores de até 3 minutos. Líderes terão o tempo da regimental destinado à sua agremiação partidária. Os líderes partidários poderão acumular o respectivo tempo destinado à agremiação partidária com o tempo de orador, desde que as inscrições na lista de oradores preceda a inscrição da lista de líderes. Encerrando o bloco, o ministro responderá às indagações procedendo-se da mesma forma até o esgotamento da lista de inscritos. Passo, então, a palavra ao senhor ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Augusto Heleno. Bom dia para todos. Bom dia para todos. Não está funcionando, não. Está dando para ouvir aí no fundo? Acho que está sem som aqui. A minha presença aqui hoje é muito fácil de ser explicada e muito tranquila, uma vez que o assunto é sobre o que aconteceu no dia 7 de setembro e, felizmente, contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo, e também com a presença de gente muito organizada, muito disciplinada, e que não deu margem a qualquer tipo de manifestação de violência ou de reações violentas por parte de um possível adversário. Então, foi uma manifestação pacífica, muito calma, e que não mereceria nem essa convocação aqui hoje, mas eu venho aqui com muito prazer para esclarecer alguma coisa que possa ser acrescentada aí nas perguntas dos senhores. É o que eu tenho a falar por enquanto. Com a palavra, deputado Elias Vaz. Presidente, bom dia, ministro. Bom dia. Bom, nós estamos assistindo no país uma situação muito séria, muito grave, porque está tudo dentro de um contexto que nós temos que analisar do comportamento, seja das Forças Armadas, seja do próprio GSI, a qual o senhor comanda, com relação ao respeito à democracia. Isso é muito importante, porque eu acho que todos nós aqui temos que ter um compromisso, independente de divergências políticas, com a democracia. E, recentemente, acho que dando seguimento a todos esses contextos, nós tivemos, depois das eleições, algumas manifestações, e aí, mais propriamente, eu vou citar aqui 2 casos de, na verdade, militares ligados ao GSI. Um deles, o senhor tenente-coronel Darlan Sena, que é assessor direto do senhor, né, trabalha aqui, a matéria diz aqui, logo após a vitória de Lula, o oficial adotou como imagem de perfil foto do general Newton Cruz, conhecido por representar a repressão no regime militar e ex-chefe
do SNI. Sena é militar da ativa e exerce função gratificada no Palácio do Planalto, na equipe de comunicação de Augusto Heleno. Heleno é um dos mais radicais aliados do presidente Jair Bolsonaro e chegou a dizer que, infelizmente, Lula não estava doente. O GSI é responsável direto pela proteção do presidente da República e vice-militares. Aqui, mais para frente, ele diz o seguinte, que por desconfiança foi dispensado do gabinete de transição, embora já tenha feito contato general Gonçalves Dias. Este chefe da segurança Lula, dos governos anteriores, o assessor de Heleno, publicou ainda uma imagem da bandeira do Brasil alterada para a cor preta com a inscrição bandidos e corruptos. E o povo brasileiro mostrou ao mundo que apoia a corrupção e a criminalidade. Em uma série de publicações, seguinte dizia: sou militar e nunca irei prestar continência a bandido. E não reconhecemos um governo criminoso, fora Lula, com a foto do presidente eleito. Então, assim, são mais recentemente divulgou um vídeo quebrando um ovo com as mãos diante da bandeira nacional, referência ao ministro Alexandre Moraes, presidente do TSE. Esse foi um caso, né? Nós tivemos outro caso também do primeiro sargento da Marinha, Ronaldo Ribeiro Travassos, que distribuiu vídeos de incentivos aos atos de teor intervencionistas, nos quais aparece em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ele repetiu palavras de ordem de manifestantes que pretendiam impedir que a posse de Lula e defendeu a execução de eleitores do petista. O sargento desempenha funções administrativas no GSI. Ele disse em um dos vídeos que tem certeza de que o ladrão não sobe a rampa. Em áudio do WhatsApp, afirmou que conversou sobre o protesto com o general Joaquim Brandão, assessor especial de Heleno. Ele também previu uma guerra civil no país. Um patriota eu vou defender. Se o meu irmão faz o L, eu tiro, tiro na cabeça, tem que morrer mesmo. Não é brincadeirinha, não. Quem faz o L é terrorista, tem que morrer mesmo. Ou mudar ou morrer. Quer dizer, isso aqui são duas situações de pessoas que assessoram o senhor, e muito grave esse tipo de comportamento. Primeiro, nós queremos saber quais foram as medidas que o senhor tomou diante de uma situação como essa. Então, a primeira questão é essa. Eu queria perguntar com esses dois, um deles, inclusive, que é um assessor direto do senhor, né, que é o tenente-coronel Darlan Sena. Né? E, primeiro, isso. E, segundo, nós gostaríamos de saber do senhor, porque é muito importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação. O senhor também levanta dúvidas, o senhor questiona o resultado eleitoral, o senhor também não reconhece. Nós gostaríamos de saber se o senhor, porque é muito importante, aliás, se coloca que, nos bastidores, que o senhor é um dos homens conselheiros do presidente Bolsonaro. Quer dizer, qual conselho o senhor tem dado para ele? Para reconhecer realmente que que ele foi derrotado no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser respeitada? Quer dizer, essa é outra pergunta que eu também dirijo ao senhor, que eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento. Com a palavra, ministro Augusto Heleno. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar, eu só quero tecer considerações sobre duas coisas que o senhor falou. Os dois militares trabalhavam no GSI, foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles, por cidadãos livres, que podem falar o que quiserem, vão estar devolvidos à força, e lá vai ser analisado se vão ser punidos, alguma coisa, problema da força, não é problema meu. Isso não foi iniciativa do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. E estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da convocação. Deputado Elias Vaz. Ministro, eu só queria fazer um comentário para o senhor que nós poderíamos fazer outra convocação. Eu acho que não é o caso também. Acho que temos que aproveitar a vinda do senhor aqui, porque o senhor ocupa uma situação importante dentro do governo, o senhor é ministro, e a população brasileira ela depende hoje, e acho que é importante que o senhor se manifeste sobre essas situações. O senhor fala, por exemplo, que nós vivemos uma situação esdrúxula, né? Nós entendemos, quer dizer, o que o senhor entende por essas situações esdrúxulas? O senhor está sugerindo o quê? Quer dizer, qual a solução para esse problema? Quer dizer, a solução para esse problema... Não sou eu que tenho que apontar. Sim, isso. Mas eu estou colocando que, para nós aqui, a solução é o reconhecimento do resultado das urnas. Sim, mas está sendo reconhecido. Agora é muito importante porque
Não me parece que o comportamento do GSI tenha sido, por exemplo, dizer assim, todo mundo tem livre manifestação. Eu não vi nenhuma nota do GSI, por exemplo, condenando esses atos. O GSI não é feito para isso. Sim, mas não é questão que é porque não tem que tomar partido político, o GSI não tem partido. Um assessor do senhor fala uma questão tão grave, aliás, incitando ao crime, porque incitar um golpe militar, isso é incitar o crime, isso está tipificado, inclusive. O senhor acha que está normal? Se não tem problema nenhum? Ele foi devolvido à força. Ele já teve uma punição, entre aspas, pelo que falou. E não foi aconselhado a falar, ele falou por conta própria, é um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não tem direito, Eu acho engraçado. Não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Ele não tem direito a cometer crime. Cometer crime o quê? Não. Incitar, por exemplo, uma intervenção militar, está tipificado. E quantos já foram punidos aí que estão incitando crimes e não acontece nada? Sim, já foi punido. O senhor quer que faça o quê? Que bota ele na cadeira elétrica, pendure no poste? Não, eu quero que, na verdade, ele abra, no mínimo, por exemplo, se o senhor abrisse um processo administrativo contra ele. É o mínimo, né? Por que processo administrativo? Entendeu? No mínimo. Tem justiça militar para isso, pô. Tem um tribunal, tem um superior tribunal militar, se ele for considerado como criminoso por isso, o que é um exagero, né? Foram palavras ditas na rede social. Defender a ditadura, defender uma intervenção militar é um exagero, ministro? Pelo amor de Deus. O senhor está querendo misturar as coisas, não tem nada a ver com o GSI. Presidente, pela ordem. Presidente Auro, como membro da comissão aqui, membro da comissão. Segue a ordem das inscrições, presidente. Com a prioridade, deputada Carol de Tônia. Desculpa, Santos, mas... Presidente, eu só queria saber que tipo de regra está sendo respeitado aqui na convocação, porque parecia um debate, né, entre o convocado e o deputado de oposição, e eu entendo que temos prazos regimentais a seguir, onde há possivelmente a réplica do ministro, mas eu acredito que tem uns outros membros também inscritos para falar. E o objeto da convocação é muito claro, é para falar das manifestações do dia 7 de setembro. O ministro está aqui, está à disposição para esclarecer. Quando o deputado da oposição toma a palavra, ele versa sobre outro objeto de outra convocação que ainda não foi deliberada por esta comissão, constrangendo o ministro a falar de uma situação de um terceiro, e nós sabemos que a legislação brasileira, a Constituição, Código Penal, Código Civil, são muito claros em dizer que a responsabilidade pelos atos civis e criminais das pessoas são personalíssimos. Então, se tem algum membro dentro das Forças Armadas, dentro do GSI, dentro da Presidente da República, neste parlamento, que faça algo que se entenda que extrapolou alguma lei, a pessoa tem que responder pelos seus atos, individualmente, e não o ministro vir aqui como se ele fosse responsável pela conduta de um terceiro. Inclusive, temos aqui um documento do Diário Oficial, a portaria 288 de 1º de dezembro de 2022, do departamento, justamente, do gabinete institucional, que já diz que ele foi absolutamente dispensado de suas funções, voltou para a força condizente. Eu posso aqui disponibilizar o documento para o deputado que fez a convocação, aqui, ó, vou entregar para ele nesse momento, para ele analisar, né? Mas salientando que isso não é objeto da audiência de hoje, então que ele se dê por satisfeito isso, e vamos falar sério aqui agora, né, presidente, que o Código Penal Militar... Mas sempre é sério. O Código Militar, ele é muito mais duro nas suas punições do que a legislação criminal civil brasileira. Então, se esse cidadão que eventualmente fez algum excesso, que não é o caso do ministro Heleno, que sempre foi reto nas suas convicções, nas suas decisões, e agiu sempre com uma postura institucional, ele que vai responder, e eu tenho certeza que ele será duramente punido caso se ele tenha infringido alguma legislação militar, porque entre os militares a coisa é séria, corrupto, bandido não se cria. Então, além disso, o nosso artigo 5º da Constituição ele é claro em dizer que é livre toda expressão do pensamento. Eu defendo a liberdade de manifestação de pensamento. Inclusive, eu defendo a liberdade, tanto que a gente defende nós somos tão democráticos, a direita é tão democrática, que a gente defende também a liberdade até de se defender o socialismo e o comunismo, que eu entendo que é o pior regime, o que mais matou, mais do que guerras civis, mais do que desastres naturais. O comunismo e o socialismo mataram mais no mundo do que qualquer outro cataclisma humano. E a gente aceita a existência da esquerda, da defesa do comunismo, do socialismo. Agora, o oposto não é verdade. Estão fazendo de tudo para calar a direita,
para calar os conservadores. Inclusive, nesta casa, nós chegamos, presidente, essa semana, a ter o 11º deputado censurado, absolutamente censurado, e com as suas redes sociais banidas. Foi o caso da deputada Bia Kicis essas semanas e do deputado Júnior Amaral. De modo que nós já vivemos um estado de exceção, deputado, com licença, Elias Vaz, deputado Elias, nós já vivemos um estado de exceção, um AI-5 a gente já vive, mas não é imposto pelos militares. Deputada Está Carol vindo do Stone, Poder pra Judiciário. terminar, isso não está no objeto da convocação também. Pois é, mas o senhor me passou a palavra e eu tenho o direito de me expressar livremente. Até então eu não sei, né? Na verdade eu não sei se eu tenho o direito e imunidade parlamentar. Porque se cada cidadão tem o direito de livremente expressar seu pensamento, quanto mais um parlamentar que tem imunidade. E essa imunidade, ela deveria dar para nós o direito de nos expressarmos livremente, mas nem a garantia eu represento aqui milhares e milhares de pessoas e eu não posso ser calada no meu direito de me expressar. Então, ministro general Augusto Heleno sempre honrou as Forças Armadas, o Brasil, a nação brasileira, a pátria. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor é uma pessoa extremamente íntegra, que ama essa pátria. E nós temos o mais absoluto respeito. Nós participamos das manifestações do dia 7 de setembro e vimos ali pessoas, patriotas, preocupados com o futuro do Brasil ser entregue ao comunismo. E é isso que preocupa os brasileiros que estão se manifestando pacificamente. Então, é sobre isso que a gente tem que falar, falando da lisura das manifestações pacíficas. E por isso eu devolvo a palavra para o presidente da comissão e peço que a gente, então, faça a inscrição dos deputados para a gente poder ter um término dessa comissão, porque nós temos hoje muitas outras convocações e outras comissões que a gente também tem que participar. Muito obrigado, presidente. Deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, eu tenho que começar a fala aqui dizendo que estou dentro da Câmara dos Deputados, sou deputado federal, fui reeleito, e o artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras e votos. Então, essa ressalva sendo feita, né? Porque se todos nós formos respeitar a Constituição, de fato, a gente tem que ter aqui um movimento, como a deputada Carolina Detoni bem ressaltou, a favor dos parlamentares que, nesse momento, vivem, sim, um estado de exceção. E para o estado de exceção, a Constituição também prevê as suas soluções. Né? Notoriamente, o Senado, lado de lá da rua, deveria pautar alguns dos pedidos de impeachment de ministros que, porventura, não estejam pisando dentro das 4 linhas da Constituição. Até porque, se você for explicar, por exemplo, para um americano que vive numa democracia madura, que 10 parlamentares aqui, 11 agora, né? Depois da Bia Kicis e Júnior Amaral, chegamos a 11, perderam as suas redes sociais, ele não vai conseguir entender. Né? Chegar para ele e falar o seguinte: olha, o senador Ted Cruz gravou um vídeo, ficou 9 meses na cadeia, depois foi condenado a 9 anos de prisão. O cara ele vai assim, calma aí, eu não entendi, repete tudo aí. É difícil você conseguir explicar a atual conjuntura. E a convocação o convite do general Heleno aqui, chefe do GSI, para essa sessão, ela demonstra a hipocrisia da esquerda. Eu queria saber, deputado Elias Vaz, por quem eu tenho estima e respeito, né, onde é que a esquerda estava quando jogaram bola com a cabeça do presidente Bolsonaro? Se isso é liberdade de expressão, o que dizer de um militar que já havia pedido para ir para a reserva, né? Fui informado aqui, que pediu baixa dia 1º de novembro, então já passa de um mês, e depois tem mais de uma semana que ele foi efetivamente para a reserva, foi devolvido para a sua força originária, então não faz qualquer sentido a convocação do general Heleno aqui. E a gente sabe disso. Por quê? Porque a esquerda ela tenta se aproveitar dessa situação para tentar envolver o general Heleno, que é uma pessoa notória do governo Bolsonaro, conta com a estima dos brasileiros e o apoio popular, para tentar envolver ele em alguma desilusão para as pessoas, tentando jogar a população contra o ministro. E eu lembro aqui também, para aqueles que reclamam de acampamento em frente aos quartéis militares, por que acampamento em frente aonde o Lula estava preso, pedindo a soltura de um bandido condenado, né? Um total desrespeito com a justiça? Por que um acampamento desse pode e um acampamento verde e amarelo não pode? O que a gente está pedindo aqui é só igualdade de direitos, né? A gente está vendo aqui, tem um corredor para você, finalizando, presidente, obrigado pela benevolência, mas tem um corredor agora aqui que dá acesso ao plenário, tem lá 100 anos de comunismo no Brasil. O comunismo, ele matou em 100 anos mais, né, 100 anos do Partido Comunista Brasileiro, mas o comunismo, ele matou em 100 anos mais do que todas as guerras, do que todos os desastres naturais, do que todas as pandemias já catalogadas pela história do ser humano. E
e em que pese isso, estão aqui celebrando. Agora, a pergunta que eu faço é, será que nós, que defendemos as liberdades, conservadores, liberais, será que a gente pode fazer uma exposição dessa num país dominado pelo comunismo? Não pode. E eles justamente tentam inverter a lógica para nos acusar daquilo que eles são. Né? É a famosa máxima do Lenin, acusa-os do que você faz, xinga-os daquilo que você é. Então, general, eu não tenho muito a acrescentar nessa comissão. Esclareci aqui que esse servidor ele já foi para a reserva, já foi devolvido ao seu órgão de origem, e o que eu posso fazer aqui é só elogiar o excelente trabalho do senhor perante esses 4 anos que do presidente Bolsonaro. Porque muitas pessoas certamente chegavam a mim e chegavam também para o senhor com a preocupação sobre a segurança do presidente, que foi esfaqueado por um ex-membro do Partido Socialismo e Liberdade. Olha que bonito, né? Socialismo e Liberdade. É o antagonismo perfeito. Então o senhor desempenhou muito bem as suas funções e certamente a população brasileira lhe é grato por essa missão cumprida. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Sanderson, não tá? Deputado Coronel Armando. Obrigado, presidente. Queria saudar aqui os parlamentares, o general Heleno, meu instrutor na mão, a pessoa que a gente conhece há mais de 40 anos, é muito respeitado em todo o Exército Brasileiro e pela população brasileira. A convocação dele, eu acho que foi esclarecida a resposta que ele deu aí. O servidor deixou o GSI, já retornou para a Força, um está na reserva, o outro retornou. Então, o objeto principal dessa convocação, eu acho que está sanado, mas eu vou aproveitar para falar agora, então, como meus colegas, um pouquinho da nossa democracia. E eu tenho uma frase que a gente vê fruto do que acontece aqui. Democracia só funciona com pessoas honestas. Eu vi isso em outras situações. E o que é a democracia? São as pessoas que exercem para o povo as funções públicas. E nós temos as funções públicas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E quando nós temos no Judiciário pessoas rasgando a Constituição, aquelas que deviam preservá-la, rasgam a Constituição, impedem a manifestação de parlamentares do artigo 53, afetando a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão, nós não estamos mais numa democracia. Só não vê isso quem tem interesse em mudar essa democracia para a esquerda. Porque nós queremos uma democracia justa, que não temos, infelizmente, a população, infelizmente não, infelizmente, para alguns, a população viu isso e está na frente dos quartéis, porque confia nos militares. Se ela não confiasse, ela estaria em outro local. Ela estaria na frente do STF. Mas não vai para lá, porque você não vê um ministro do STF andando na rua. Na verdade, eles estão presos e estão com segurança ostensiva, carros blindados, armados, o que querem tirar da população. Então, nós não estamos numa democracia verdadeira. Estamos numa democracia que eu esperava que todos os parlamentares aqui, de direita ou de esquerda, se manifestassem contra. E, em relação às eleições, tudo que está sendo acontecido, reclamações, são dentro do Código Eleitoral, que é uma lei que nós aprovamos. E ali não existe essa falácia que o resultado deveria ser acatado no primeiro dia, sem utilizar um recurso legal, que é o que nós fizemos. E o PL, ao fazer esse recurso, foi transformado o recurso administrativo em judicial, como se fosse manifestação de má-fé, judicializando uma situação que não ocorre. O próprio presidente Lula, o advogado Zanin, teve 348 recursos e teve um juiz do STF que chorou. O Gilmar Mendes chorou e cumprimentou, quase deu uma medalha para quem recorreu 348 vezes, quando o Lula foi condenado no TRF lá de Curitiba, na Justiça Federal de Curitiba, foi condenado no TRF 4 no Paraná, foi condenado no STJ, foi condenado no STF, e depois ele foi estranhamente inocentado, num passe mágico. Não, descondenado. Foi descondenado. E isso, democraticamente, eu quero dizer, todo o Poder Judiciário, até ali, foi incompetente. Foi incompetente, nós não podemos pagar servidor público incompetente. Nós estamos aqui para servir o nosso país. E outro fato, eu nunca vi aqui nesse parlamento algum parlamentar de esquerda colocar qualquer suspeita
sobre as eleições. E tem um fato, qualquer mesário, qualquer junta ali, se a gente for votar pela identidade biométrica, da quarta vez não deu, o mesário ali pode autorizar a votação do Brasil inteiro. Isso não é uma fragilidade. Você vai para qualquer rincão do Brasil. A minha servidora não teve a identidade aprovada, a identidade biométrica. O mesário foi autorizado no local de votação que ela votasse. Mas quem garante que no Brasil inteiro alguém não autorizou votações? O código-fonte iria mostrar alguns detalhes. A única coisa que nós precisamos é ter acesso ao código-fonte. Por que o Exército, quando solicitou, foi mudado o relatório, dizendo que não apontou? Apontou que não podia chegar lá, que havia necessidade de acesso ao código-fonte. Então, tem certas coisas que nós estamos criando uma narrativa diferente. E agora eu vou falar da imprensa. A imprensa brasileira, que sempre foi investigativa, investigava lá Tim Lopes, investigava Caco Barcelos, não fez um movimento para investigar as denúncias das urnas. Um movimento. A imprensa brasileira está vendida à grande imprensa. Se ela tem o dever de ser imparcial e investigativa, por que não tem um repórter dessas emissoras investigando? É só nós que estamos falando ou ninguém está vendo? Então, infelizmente, a nossa democracia não funciona como ela se arroga que funciona. E aqui nós, que somos parlamentares, e outros estamos fazendo uma denúncia. Quem denuncia está sendo caçado, ou vou dizer daqui a pouco, castrado, porque não estamos podendo exercer o nosso direito. Então, general Heleno, muito obrigado, admiro o senhor, continuo admirando, defendo o presidente Bolsonaro, que foi o melhor presidente desse país, trabalhou junto ao povo e não fez a corrupção que virá e volta. Nós já temos experiência de corrupção e ela vai voltar, e é essa a razão da população estar na rua, defendendo os seus valores. Muito obrigado. Deputado Girão. Senhor presidente, caros colegas, ministro general Heleno. General, em nome dos meus colegas deputados, eu queria pedir desculpas a Vossa Excelência pelo constrangimento que Vossa Excelência foi submetido aqui hoje. Constrangimento que digo porque é muito comum no discurso da esquerda, e a gente lamenta, com todo respeito aos colegas que representam essa corrente política e talvez também ideológica, que não faz parte de maneira nenhuma da concepção da formação da nacionalidade brasileira. Nós somos cristãos por excelência. Nós já reagimos ao comunismo mais de 2 vezes. Eu digo mais de 2 vezes porque eu insisto que o movimento tenentista de 22, do século passado, foi um primeiro lançamento de uma célula negativa, nojenta, ridícula do comunismo aqui no Brasil. Depois veio 35, depois veio 64 e agora, já descaradamente, eles já disseram que querem implantar no Brasil um regime igual à Venezuela. Ora, a Venezuela é socialismo, o socialismo é igual ao comunismo, são irmãos siameses. A diferença é que o comunismo toma o poder pela força, pelas armas, e o socialismo é pelo voto, é pela convicção ideológica plantada em crianças, em adolescentes e em pessoas que eu digo que ficam talvez até imbecilizadas. É um termo forte, me desculpem, aqueles que pensam assim, mas é imbecilização. Os grandes países que viveram sob o comunismo nos últimos tempos, eu morei na Polônia 2 anos, como adido militar, a Polônia já proibiu, a Hungria também, proibiram a existência de partido comunismo. A gente tem que caminhar para isso aqui no Brasil. Se eles assumirem, que eu também espero que Deus, como Deus é brasileiro, eu espero que haja alguma ação em relação à falta de resposta. É um absurdo, é um desrespeito às instituições. A gente deveria estar fazendo aqui uma audiência pública com esse motivo. Não é para o 7 de setembro, não, porque 7 de setembro foi uma manifestação democrática maravilhosa existente no Brasil. E outra coisa, eu quero deixar claro aqui, general. General, quando tem uma faixa com o artigo 142, isso não é antidemocrático. O artigo 142 não é do manual de guerrilha do Marighella ou do Lamarca. Não faz parte de nenhum documento do comunismo albanês ou chinês ou cubano, não.
O artigo 142 é da nossa Constituição. Isso não é antidemocrático. Isso é a raiz da democracia. Os constituintes escreveram o artigo 142 e aprovaram. Tem coisa mais nobre e bonita do que isso? Eu defendo o artigo 142, se for utilizado, e eu rezo até para que encontrem, sim, se as respostas não chegarem em relação às inconsistências apresentadas nas urnas eletrônicas, se essas respostas não forem dadas, e cabe sim ao órgão eleitoral, que só existe para isso. Ele precisa dar essa resposta. Eu rezo para que o ministro da Defesa cobre essa resposta. Eu rezo para que o Partido Liberal cobre essa resposta. Um argentino não tem como cobrar, né? Um argentino apresentou aí inconsistência, ele não pode cobrar. Né? Ele tem que cobrar no país dele, que acabou de condenar a vice-presidente e a presidente do PT, lamentavelmente, já disse que, companheira, estamos solidárias a você foi injustiçada. A mulher foi condenada por uma justiça argentina. Condenada, e aí está defendendo a condenada. É isso mesmo, né? Eu acho que é uma questão de similitude, né? É osmose, as pessoas defendem, os bandidos se defendem. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, mais ou menos eu queria pedir desculpas aqui ao general Heleno. General, o senhor representa para nós aí um democrata na excelência, tá certo? O senhor tem todo o direito, se lhe fizer uma pergunta aqui fora do contexto, o senhor tem todo o direito de não responder e, se for o caso, até levantar e ir embora. Ora, bolas, o senhor não está aqui para ser constrangido de maneira nenhuma. Nós somos deputados, temos liberdade de pensar, de agir, de falar, de tudo mais, mas tem limite. E o limite, aliás, muitos de nós aqui já ultrapassamos os nossos limites de ficarmos ouvindo aqui asneiras. Nós ouvimos durante 3 anos aqui, general. Para concluir, deputado. Para concluir, eu tenho que falar. Só me desculpe, que a gente pode, mas nós ouvimos concluir. Durante 3 anos aqui concluir, deputado. Palavras de fascista, de criminoso e tudo mais. E a gente não pode falar ladrão para o cara que foi descondenado, sem direito. Né? Com a palavra, deputado Sanderson. Presidente, ilustres deputados, cumprimento a todos, em especial nosso general Augusto Heleno, uma pessoa... Deputado, o senhor tem que conhecer o regimento da casa. Nem membro da comissão o senhor é. Então o senhor tem que estudar o regimento da casa. Deputado Sanderson. Presidente... Vou mandar para o gabinete do senhor o regimento. Quero cumprimentar o general Augusto Heleno, um homem admirável em todos os sentidos, como profissional do nosso Exército Brasileiro, porque o Exército, o que é? É a população brasileira fardada. Meus filhos, seus filhos, eu, na minha juventude, participei do Exército, e o general Heleno, eu tenho tempo de liderança, presidente Áureo, por isso quero me estender um pouquinho mais. O general Heleno... Contabiliza o tempo para mim, deputado Sanderson, para... General Heleno, acrescentando o tempo de liderança. Dentro do Exército Brasileiro, do nosso Exército, o Exército do Povo Brasileiro, é um ícone, uma pessoa equilibrada, conselheiro, primeiro colocado em todos os cursos que ele fez, desde a AMAN até os cursos de aperfeiçoamento, curso de comando. Então, ele tem o absoluto respeito de todas as pessoas de bem. Qualquer cidadão brasileiro que conheça o histórico, a vida pregressa de Augusto Heleno e não tenha má fé, vai passar a admirá-lo. Então, mais uma vez, general Heleno, foi um grande privilégio contar com o senhor dentro do GSI, que é um ministério estratégico dentro de todos os governos. Lhe cumprimento pelo equilíbrio, pela resiliência. Na semana passada, o senhor convalescia de uma doença, enfim, não pôde comparecer aqui na comissão. Nós apresentamos o seu atestado médico, inclusive, e hoje, sabendo que o senhor ainda continua com algumas dificuldades físicas e clínicas, se Deus quiser, já está totalmente recuperado, mas vem aqui para falar, para esclarecer, para falar sobre tudo. E sem nenhum demérito
ao requerimento do deputado Elias Vaz, que sempre foi muito respeitoso, muito decente com os seus argumentos, é importante registrar que o dia de uma nação, no caso do Brasil, 7 de setembro, ou em qualquer nação do mundo, o dia de uma nação é dia de festa. E de um tempo para cá, quando o 7 de setembro ou 15 de novembro, qualquer uma dessas datas importantes, passou a ser comemorada pelos brasileiros, vestindo verde e amarelo, começou a haver uma incomodação da imprensa, incomodação de integrantes do STF, de integrantes do TSE, incomodados porque a banda deles, o time deles não consegue botar gente na rua. Não consegue. Né? Fazem movimentações, botam ali 10 mil pessoas. Qualquer movimentação patriótica no Brasil, seja 7 de setembro, seja 15 de novembro, seja a data que for, comemorando, seja 19 de novembro, Dia da Bandeira, milhares de pessoas vão ali, voluntariamente, espontaneamente, para comemorar o Brasil e comemorar a democracia. Não vejo problema nenhum, deputado Elias Vaz, de um cidadão, e um militar é um cidadão. Ele, em serviço fardado, responde como militar. Agora, ele, no final de semana, nas suas redes sociais privadas, ele fala o que bem entender, se não for apologia de crime. E, pelo que me consta, e eu vi, inclusive, eu li a manifestação desse militar, não vi nada de apologia, nem citação ao crime. Como muito bem colocou o general Girão, deputado general Girão, o artigo 142 tem previsão constitucional. Ou então vamos estabelecer uma PEC aqui para riscar o 142. Vamos passar de 141 para 143. Se tem previsão constitucional, por que estão tentando criminalizar, através de decisões estapafúrdias, inclusive do TSE, tentando criminalizar algo que é parte integrante da Constituição brasileira e da democracia? Temos vivido aí momentos muito difíceis, onde deputados federais, em pleno exercício do seu mandato, estão sendo tolhidos. E ontem eu vi uma manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro, que aqui está, dizendo que já são 10, presidente Áureo Ribeiro, já são 10 deputados federais tolhidos na sua fala. Porque, general Heleno, o senhor tem mais idade que nós. Os deputados lá, talvez há 25, 30 anos atrás, falavam ou no plenário ou nas rádios, nos jornais. Imaginem, eu não recordo de algum momento em que um deputado teve assim, deputado Áureo Ribeiro, o senhor está proibido de falar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pelo TSE. Não pode mais falar lá. Pois é isso que está acontecendo. Deputados que usam as redes sociais, eu falo muito em redes sociais, todos os deputados falam. Twitter, Instagram, Facebook. Eu falo, sou cobrado pelos meus eleitores também por ali. Então é uma via de duas mãos. Quando um deputado é cancelado, tem suas redes sociais suspensas, a atividade parlamentar dele está sendo tolhida e está sendo alijada. E é isso que nós temos que levantar coro aqui dentro do Congresso. Não podemos admitir que quem quer que seja, ninguém, no Brasil, dentro de uma democracia, ninguém, nem ministro do STF, nem TSE, nem o presidente da Câmara, ninguém pode tolir a fala de um deputado federal eleito pelo povo brasileiro. Eu falo o que eu bem entendo aqui dentro dessa casa, o que eu quiser. Ah, mas está fazendo apologia de crime? Se for apologia de crime, eu posso responder. Agora, qualquer outra situação, eu não gosto do comunismo, quero que o comunismo seja proscrito no Brasil, posso falar. Eu quero que a esquerda nunca mais volte a assumir qualquer tipo de cargo no governo, posso falar. Isso aí faz parte da democracia. E quando nós, então, vimos aí essa tentativa de criminalizar manifestações cívico-patrióticas, como foi de 7 de setembro, eu estava lá, não vi nada de errado. Milhares de pessoas ali, general Peternelli, meu amigo Coronel Armando, milhares de pessoas no 7 de setembro, vestindo verde e amarelo, pessoas de idade, famílias, crianças, e me chamou a atenção, pessoas com saquinho plástico, Áureo, com saquinho plástico recolhendo lixo. As pessoas tomavam água, copo de plástico, botavam dentro do saquinho plástico, amarravam para levar para casa. Então, se isso aí não é comemorar a democracia, se isso aí não é
levantar o status de brasilidade que nós precisamos ter, não sei mais o que é. Então, General Heleno, mais uma vez, parabéns ao senhor pelo equilíbrio, pela sensatez de, junto ao presidente Bolsonaro, lá dentro do Palácio Planalto, e eu sou testemunha disso, algumas vezes que estive privando com o senhor e com o presidente Bolsonaro, o senhor sempre um homem equilibrado, conselheiro, inteligente, que nos orgulha de tê-lo aqui como ministro de Estado. E, ainda nesse sentido, sobre tolimentos dos deputados, nós estamos aqui, presidente Auro Ribeiro, a CFFC é a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, talvez uma das principais comissões a tratar do questão controle, e os controladores, que são os deputados federais desta comissão, estão sendo controlados por um mecanismo externo, no caso o STF, TSE. Nós temos que estar agora nos cuidando o que eu vou falar, o que eu não vou falar no Twitter, no Instagram, porque vem um ministro do TSE, o ministro do STF, que não tem um voto sequer, que não tem autorização para agir como tem agido, abusando e cometendo toda a sorte de arbitrariedade. Chegamos e buscamos já uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um grupo grande de deputados federais, está buscando uma atitude dentro da Constituição Federal para que esses abusos e essa marcha autoritária, eu diria até covarde, deixe de acontecer, porque ninguém mais aguenta. Nós indo nos restaurantes, eu vou numa farmácia, eu vou no supermercado, sendo cobrado. Deputado federal, o senhor é um deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul com 86 mil votos, e o senhor não faz nada contra esse absurdo do ministro do TSE ou do STF? E eu digo o quê? Não, é do Senado, não cabe à Câmara. Como é que eu faço? Isso é um atestado de incapacidade e de incompetência da Câmara. Se é para nós, deputados federais, 500 deputados federais, continuarmos com essa incapacidade de reação, então, para que chegar aqui com representação para não poder falar? Né? Então, vamos fazer com que a Câmara dos Deputados tenha esse respeito. Isso aí é fundamental para que a divisão dos poderes e até a harmonia dos poderes haja, porque hoje não está acontecendo, um poder intervindo no outro. Né? Eu me lembro lá atrás, e isso aí aí sim passou pelo GSI, e vejam, passou pelo GSI, quando o ministro do STF interferiu, porque ele não tinha competência para isso, ele não tinha nem jurisdição, ele proibiu a nomeação de um diretor-geral da Polícia Federal, delegado Alexandre Ramage, que na época era, se não me engano, diretor da BIM, a BIM subordinada ao GSI. Ele, de forma, na época, Alexandre de Moraes, de forma arbitrária, disse, não, presidente da República, o senhor não vai nomear fulano de tal porque eu não quero, porque mutatis mutandis, esse foi o argumento. Não vai. Por que não é para nomear o Ramage, diretor-geral da PF? Porque ele não quis. Porque era um delegado de Polícia Federal de última classe, exemplo dentro da instituição, e eu sou da Polícia Federal, sei que eu estou falando, homem de carreira ilibada, sem uma única anotação profissional, nem social, civil, que o desabonasse, e o ministro do STF diz, não, presidente da República, o senhor não vai nomear porque eu não quero. E é um cargo de terceiro escalão, não é secretário, não é ministro, não é nada. Então, senhores, temos que reagir, temos que fazer uma medida aqui da Câmara, cobrar do Senado, ou a própria Câmara dos Deputados fazer com que essa cruzada autoritária de ministro do STF, do TSE, pare de acontecer, né? E os responsáveis por todos aqueles danos já cometidos sejam penalizados. Não é só, vira a página, não. Vão ter que pagar. Vão ter que ser responsabilizados por toda a sorte de abusos que cometeram durante esse período. Obrigado. Deputado Santos, deputado General Peternelli. Senhor presidente, se o general Peternelli permitir, eu pedi delegação tempo de líder, eu tenho uma reunião em seguida e gostaria de fazer uso da palavra antes pelo tempo de líder. Não chegou a delegação, deputado, mas... Tá bom, eu aguardo. Mas com a palavra, só para depois não ter nenhum questionamento regimental por Vossa Excelência, mas só está com a palavra. Não, agradeço, mas não chegou, presidente. Chegou? Tá bom. Não chegou, não, pode usar a palavra. Tá, obrigado, presidente. Eu queria aqui saudar a presença do general Augusto Heleno,
que, aliás, conclui o seu trabalho à frente do Ministério com êxito. Nos recebeu, inclusive, a bancada do Novo, muito bem, no Palácio do Planalto, no início dos nossos mandatos. E como quero ser bastante breve aqui, eu sempre me assusto com essa hipocrisia da esquerda, que fica tentando criar factoides, né, buscar, eventualmente, uma ou outra manifestação mais acalorada, e talvez, em alguns casos, repudiável de fato, para constranger quem defende o oposto daquilo que a esquerda defende, sem olhar para o contexto mais amplo. E hoje, no contexto mais amplo do Brasil, general, eu fico muito preocupado com o silêncio e a omissão da esquerda em relação à censura que nós estamos vivendo no Brasil por parte do judiciário. A esquerda, que sempre disse ser contra a censura, contra o arbítrio, contra o autoritarismo, contra a ditadura, está omissa, calada. Traz Vossa Excelência aqui para constrangê-lo, para constranger, de certa forma, também quem é de direita, para exercer a sua revanche nesse momento político do Brasil, porque eles deixaram muito claro, eles não querem apenas vencer, eles querem eliminar quem eles consideram não adversário político, mas inimigos, porque eles não sabem, a esquerda é ditatorial e é autoritária, onde quer que o comunismo se instalou no mundo, se transformou em regime de partido único, e é isso que eles adoram, eles veneram, os programas partidários todos são ditatoriais. O Alexandre de Moraes que não está lendo os programas partidários do PSB, do PT, do PSOL, ou os manifestos todos que veneram a tal da ditadura do proletariado do Marx, que nada mais é que acabar com a democracia. Eles sim são antidemocráticos. E agora que nós temos uma ditadura do Poder Judiciário que hoje, ora, está com a sua metralhadora direcionada à direita, logo em seguida, porque não é ideológica, pode estar, como já esteve no passado, direcionada à esquerda. Mas calam-se. Eu quero fazer aqui um apelo em defesa do parlamento, deputado José Medeiros, que está censurado, inclusive, nesse momento, está aqui conosco, está censurado, sem suas redes sociais, e nem sabe exatamente por quê. Advogados sem acesso aos autos, 10 seccionais de OABs, inclusive a nossa do Rio Grande do Sul, denunciando isso ao Conselho Federal, e a esquerda calada. Hipocrisia. Hipocrisia. Nós precisamos serenar os ânimos e trabalhar em conjunto em defesa do parlamento e das prerrogativas parlamentares. E não fazer, infelizmente, o que hoje estamos vendo hoje, mais uma vez, né, um carnaval em cima de manifestações esparsas, enquanto o Brasil segue firme e forte rumo a essa ditadura do Poder Judiciário sobre os demais poderes, inclusive, sobretudo, o nosso parlamento, que está sendo dia após dia fechado nesse momento com 10 parlamentares eleitos ou em exercício censurados. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado General Peternelli. Presidente Áureo, eu gostaria, nesse momento, de fazer uso da palavra, General Heleno, para parabenizá-lo pela condução do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é fundamental para as atividades da Presidência da República, pelos vários aspectos que são trabalhados, envolvidos, coordenando todas as viagens do presidente, coordenando a segurança presidencial, coordenando a segurança daquelas áreas, atento a tudo que pode gerar uma instabilidade no nosso país. E o senhor sempre se manteve muito coerente em todas essas situações, sendo muito transparente, muito claro nos seus posicionamentos, o que nós desejamos de um líder que o senhor é. Muito obrigado por tudo o que realizou nesses 4 anos. Continuamos juntos, general. Um forte abraço. Muito obrigado. Deputado Jorge Sola. Presidente, podia juntar o tempo de líder? Pode. Obrigado. Saudar
o ministro Augusto Heleno e os demais parlamentares aqui presentes nessa atividade. Eu gostaria de começar resgatando, quando falo em censura, é bom lembrar que nós estamos vivendo hoje o fruto de quando foi chocado o ovo da serpente. Se o país tivesse se levantado contra a apologia da tortura, se o país tivesse se levantado contra a apologia da morte, se o país tivesse repudiado a pregação da violência, se o país tivesse denunciado e criminalizado efetivamente o racismo, se o país não tivesse permitido que parlamentares e candidatos a presidente fossem a público pregar o extermínio dos adversários políticos que não são inimigos a serem colocados no paredão e fuzilados, como o presidente Bolsonaro disse no Acre, dizendo que ia fuzilar os petistas, que negro não servia nem para reproduzir. Vamos lembrar que a tortura, que o erro da ditadura foi ter matado pouca gente, tinha que matar 30 mil, que tinham que ter exterminado Fernando Henrique Cardoso. Lembra? O atual presidente, durante mais de 20 anos como deputado, pregou a tortura, pregou a morte, pregou o assassinato, pregou a violência, pregou o racismo. Não foi censurado, não foi criminalizado, e o resultado está aí. Até menino entrando em escola, como aconteceu na Bahia, no Espírito Santo, armado, matando professor e colega que o Brasil não tinha. Várias pessoas mortas e violentadas na campanha eleitoral, porque pregaram a violência, pregaram a criminalidade, pregaram o que há de pior nesse país. Mas vamos para frente, que vão ter que pagar os responsáveis. Ministro, o colunista Rodrigo Rangel, da Metrópolis, revelou o uso de uma casa no Lago Sul de Brasília, que foi alugada para sediar o comitê da campanha de Bolsonaro, agora como núcleo de articulação dos atos antidemocráticos golpistas. A coluna registrou que o general Braga Neto participou de reuniões nesse imóvel com liderança dos movimentos golpistas. O senhor já frequentou esse imóvel? Eu vou fazer uma série de perguntas, né? Depois, se o senhor quiser, precisa que repita. O senhor já frequentou esse imóvel? Se sim, o que foi fazer lá? Que reunião o senhor teria participado? Encontrou-se com lideranças do movimento de pessoas que estão à frente dos quartéis? Em alguma reunião? Os protestos que pedem, deixar bem claro, os protestos que pedem, que reivindicam, que propõem intervenção militar. O que eles estão pedindo, deputado, é intervenção militar. Isso é previsto como crime, isso é ataque à Constituição. Não estão pedindo avaliação dos procedimentos eleitorais, não estão pedindo espaços de debate, não. Estão reivindicando, a mobilização é para que tenha golpe militar, é que tenha intervenção militar, é que volte a ditadura militar. Isso não tem proteção do direito de liberdade de expressão na Constituição. É crime quem participa. Comete crime ainda maior quem estimula e quem organiza. O senhor conhece a lei, ministro, 14.197 de 2021, aprovada por esse Congresso, sancionada pelo seu presidente Bolsonaro. O artigo 359-L diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Sabe qual é a pena? Reclusão de 4 a 8 anos. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que os apoiadores do governo Bolsonaro estão fazendo é exatamente isso. Tentar depor um governo legitimamente constituído. Deputados, pena 4 a 12 anos. Atos não...
Vou pedir logo a preservar a palavra, porque esse deputado é contumaz em tentar interromper os colegas. É contumaz. Peço que garanta minha palavra e pare meu tempo, por favor. Presidente, tem fato determinado. Deputado, com a palavra assegurada, deputado Jorge Sola, que é subscritor. Quem define isso é o senhor agora? Então deixa ele fazer uso da palavra. Deixa ele fazer uso da palavra. Isso Você não que é vem pra cá censura. tumultuar não, que a gente tá com a audiência agora tranquilo. Não vem pra cá criar bagunça que no grito você não vai ganhar não. Deixa ele fazer Nem uso da nessa palavra. comissão não é, presidente. Nem nessa coisa. Toda vez que vem aqui é pra tumultuar. Toda vez que ele vem aqui é pra Esse aqui só tumultuar. vem criar Isso é- confusão aqui, a isso audiência aí é tá transcorrendo bem. contumaz, Molecagem. Qual artigo, deputado? Qual artigo? Isso é molecagem, rapaz. Pela ordem. Essa comissão votou. Tá garantida a palavra do deputado Jorge Sola. Essa comissão votou. Desliga o microfone. Desliga o microfone, presidente. Com a palavra, Atos- deputado Jorge Sola. Atos que não usam a violência, mas ameaçam a democracia. Recompõe o competidos- tempo do deputado Jorge Sola, por favor. Obrigado, presidente. Atos que não usam violência, mas ameaçam a democracia com pedido de uso de violência pelas Forças Armadas também são crime. Estou mostrando qual é a lei que diz que é crime o que vocês estão fazendo. E que não é censura, não. Está no Código Penal Brasileiro, artigo 286. Código Penal Brasileiro, os senhores conhecem? Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses. 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Detenção de 3 a 6 meses. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente. Está na lei, viu, deputado Áureo, presidente Áureo? Vou dar a referência de novo. Artigo 287, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O Código Penal Brasileiro explicitamente diz que os senhores estão cometendo crime. E eu prossigo. Essas manifestações golpistas se iniciaram bloqueando estradas em todo o país. As manifestações ofenderam o direito de vir constitucional. Elas se desdobraram após omissão e participação de agentes do Estado em frente a quartéis do Exército. O incentivo de golpe militar é crime, mesmo sendo desarmado. A tentativa é crime contra o Estado Democrático. Todos que desrespeitam a Constituição devem ser punidos. Se agentes públicos, ministro, demitidos ou exonerados. Não é possível deixar de aplicar punições com as leis vigentes. General, o senhor tem consciência de que o senhor e demais membros desse governo participaram alguns desses crimes? O senhor concorda que a lei deve ser para todos? O senhor concorda para quem descumprir a lei em vigência em nosso país precisa, pelo bem da lei ou da ordem, pagar pelos crimes que cometeu? O senhor não teme o cumprimento da lei? Bolsonaro parece que está temendo muito, né? Está preocupadíssimo com o que vai acontecer com o futuro presidiário e a futura família na cadeia. O senhor e demais cidadãos que estão nesse momento cometendo crime de conspiração contra a democracia precisam saber de forma muito clara e direta. Não vai ter anistia dessa vez. Vocês vão pagar na forma da lei. Se tentar algo contra a democracia, o povo brasileiro é soberano e escolheu nas urnas o que quer para o seu futuro. E disse de forma clara e inédita, pela primeira vez, se negou a reeleger um presidente, apesar do maior escândalo de compra de votos. 4 bilhões de reais a Caixa Econômica saiu distribuindo entre o dia 10, presidente Áureo, e o dia 30 de outubro. A Caixa Econômica abriu os cofres, distribuiu 4 bilhões de reais para comprar votos. Mesmo assim foram rejeitados e vão para o lixo da história, como o pior governo da nossa história, o governo mais corrupto, o governo mais destruidor, o governo mais prejudicial à República. Vocês, como cupins, destruíram o aparelho institucional, destruíram as relações sociais, destruíram as políticas públicas, destruíram o orçamento público e a capacidade de fazer política pública. Nós vamos reconstruir nossa democracia com Lula e com todas as forças democráticas. Vamos desarmar essa bomba social que vocês montaram, de um fascismo inédito, que radicalizou uma parcela de nossa população e tem cometido atos de terrorismo em todo o país. Passamos a ter terrorismo doméstico por causa de vocês.
Mas a partir do dia 1º de janeiro vamos reconstruir nossa nação. Com democracia significa, ministro, que a lei é para todos. Quem atentar contra a democracia comete crime. Quem pregar golpe militar comete crime. Quem fizer apologia ao racismo comete crime. Quem fizer apologia a defender a tortura comete crime. Infelizmente, falaram aqui da justiça argentina e me provocaram. Surgiram a referência, não de um livro, mas de um filme. Quem não assistiu, precisa assistir, presidente. A Argentina, 1985, Vossa Excelência já assistiu? Está aí no serviço de streaming. Mostrando a diferença. A ditadura militar argentina foi parar no banco dos réus. Os militares que comandaram a morte e a tortura na Argentina foram presos e condenados. No Brasil, não só foram anistiados, como passamos anos passando a mão na cabeça de um ex-militar expulso da Força Armada, que ficou aqui pregando tortura, violência, assassinato, racismo, o que há de pior. E o ovo da serpente sendo chocado. Os governos militares no Brasil não foram parar nos tribunais, mas os militares deste governo, da tragédia, da destruição nacional e do cometimento de crime de corrupção, com certeza irão parar nos bancos dos réus. Isso eu não tenho a menor dúvida, porque terão que pagar. Os tribunais no Brasil não foram imbecilizados. Que imbecilização é acreditar na terra plana, imbecilização é dizer que vacina mata, que vai virar jacaré, imbecilização é achar que existe mamadeira fálica, imbecilização é ficar fazendo aceno para extraterrestre para vir aqui tirar a vitória do presidente Lula, não deixar ele tomar posse. Isso é imbecilização. Agora, cometer crime previsto no Código Penal, previsto na Lei 14.197, quem faz isso, quem está fazendo isso, terá que pagar sim. Terá que pagar sim, não tenho a menor dúvida disso. E eu quero lembrar que tem 33 milhões de brasileiros que voltaram à fome. Os ministros militares, tem ministros militares recebendo mais de 100 mil reais por mês. Ministro, você não acha que é escandaloso um ministro receber mais de 100 mil reais por mês, enquanto 33 milhões passam fome? O senhor considera compatível com o Estado de Direito e a democracia que um ministro de Estado se manifeste lamentando publicamente que Lula não está doente, lamentando publicamente que Lula não está morrendo, lamentando publicamente que o presidente eleito com 60 milhões de votos não estará impedido de tomar posse, ou porque morre de causa natural, ou porque outra razão vai tirá-lo da posse? Qual a repercussão que o senhor espera de manifestações como está junto aos militares da ativa acontecendo? Ministro, tem grupos radicalizados que negam o resultado eleitoral e demandam que as Forças Armadas cometam crime contra o Estado brasileiro, que promovam intervenção. Quais as medidas, para concluir, quais as medidas que o GSI e a BIM estão tomando para preservar o Estado Democrático de Direito? O senhor é ministro do Gabinete de Segurança Institucional. É sua obrigação, sua responsabilidade garantir a preservação do Estado Democrático de Direito, garantir que esses atos criminosos não prosperem. Que ações estão sendo feitas para identificar os patrocinadores, organizadores desses atos? E a Polícia Rodoviária, qual a medida o senhor está tomando o GSI em relação à ação criminosa daqueles policiais que ajudaram os criminosos a cometerem crime contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito? Gostaria de ouvir o que é que a GSI tem feito para responsabilizar esses criminosos e impedir que esses crimes continuem sendo praticados. Obrigado. Presidente, Deputado, pela ordem. Deputado Zé Medeiros. Só esclarecer aqui o seguinte. O objeto dessa reunião é o seguinte: requer seja convocado o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno, para que esclareça as suspeitas ao ataque ao 7 de setembro e a escalada de violência política à extrema-direita. Então, quero dizer ao ministro que ele não precisa responder essas besteiras, esse festival de besterol que esse deputado falou aí. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Deputado Jorge Sola.
Pela ordem, infelizmente tem deputado que só aparece aqui para justificar o seu apoio ao governo, para dizer de forma elegante. Mas eu sei que ele desconhece o requerimento que motivou, mas a autoria foi do deputado Ivan Valente, né? Inclusive tem 2 requerimentos plenamente justificáveis e eu me ative plenamente ao tema. Cometimento de crime contra o Estado Democrático de Direito, incitar retorno da ditadura militar, incitar intervenção militar, crime. E quero saber do GSI o que é que tem tomado as medidas. Cabe ao GSI tomar medidas contra a essas manifestações golpistas e na defesa do Estado Democrático de Direito. Obrigado. Deputado Padre João. Nós estamos tratando do Ivan Valente ou desse requerimento de Vossa Excelência? Deputado Padre João. Depois do Padre João, responde Vossa Excelência. Senhor presidente, colegas deputados, ministro, de fato foram 2 requerimentos. O motivo, então, da convocação, depois transformou em convite, o ministro não veio, alegou que estava doente, mandou atestado, mas no mesmo dia estava trabalhando. Ou seja, estava doente, para comparecer aqui estava doente, mas estava trabalhando no mesmo dia e horário que deveria estar aqui na comissão. Por isso que houve novo requerimento. Então, será que o ministro não mentiu? Ao dizer que estava doente, inclusive, e com provas, na verdade. O ministro que também, quando fala assim de ataques aos outros poderes, o deputado aqui do Novo fez essa referência, mas o próprio ministro afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro não poderia aceitar chantagem do parlamento o tempo todo. Foda-se, completou. Isso, palavras que veio de um ministro. Também é clara a lei que dá quais são as atribuições da GCI. Só que, de acordo com reportagem também da revista Época, a ABIN, que é subordinada à GCI, produziu pelo menos 2 relatórios para o senador Flávio Bolsonaro, que teria repassado a seus advogados, olha, com orientações sobre o que poderia ser feito para anular o processo de rachadinha. Então a GCI não está se negando, se furtando do seu papel para proteger crime da família. O próprio ministro publicou uma charge com imagem de mulheres do PT, inclusive da Dilma, da deputada Benedita, da deputada Maria do Rosário, e ainda dizendo: PT manda sua tropa com canhões para provar que Bolsonaro não é imbrochável. Uma postura dessa não é uma molecagem. Isso é um status de fato de ministro do Estado. Além ainda, tem também um noticiado, 30 de agosto de 2022, que a Polícia Federal afirmou em relatório que a ABIN atrapalhou o andamento de uma investigação que envolvia o filho do presidente Jair Renan Bolsonaro. A investigação tinha por objetivo identificar possível tráfico de influência em favor de uma empresa do Espírito Santo, mediada por Jair Renan, que teria recebido como pagamento um veículo elétrico. Depois parece que esse carro, inclusive, já foi devolvido também. Então, são pontos assim que, de fato, é lamentável. Lamentável. Além disso, de afirmar, de fato, ministro, é importante o senhor dizer o que o senhor insinuou, de fato, em relação ao Lula, em relação ao presidente Lula. Quando diz assim, esse negócio do Lula, palavras do ministro, esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente.
Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão de um cachaceiro não dá. O que o senhor insinua? Um golpe? O que o senhor deseja? Assassinato. A morte do Lula? A morte por doença ou por um assassinato? É isso que o senhor insinua? Quando diz que, infelizmente, o negócio do Lula está doente? Não está. Infelizmente. Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor. Na mão de um cachaceiro, não vai. É um assassinato que o senhor está insinuando em relação ao presidente Lula? Isso é o papel do ministro do Estado? Excelência. Então, são essas questões. É importante estar ouvindo, porque é muito triste, de fato, a gente ter um governo que, em vez de Para concluir, proteger deputado. assim, o Estado brasileiro, cumprir a sua função, tem interferências claras na própria polícia e protegendo não o Estado brasileiro, mas protegendo, inclusive, crime dos filhos do Bolsonaro, inclusive propondo relatórios para os advogados. É isso publicado, subsidiando os advogados, Para concluir, tanto do deputado. Senado e do deputado. Muito obrigado. Deputado Coronel Crisófalo. Excelência, grato por essa oportunidade. General Heleno, aqui funciona assim. Quando é importante, ia estar todas as mesas aqui cheias de deputado. Entupido. Quando a coisa não tem relevância, é assim, ó, meia dúzia de deputados. Não com relação aos parlamentares, eu estou falando com relação ao número de parlamentar. Então fique tranquilo, general Heleno, que aqui tanta fala, tanta bobagem. Eles falam como se o presidente deles não esteve preso por mais de um ano. E não foram os militares que colocaram eles presos, foi a justiça militar, a justiça brasileira. Eu fui da CPI do BNDES. Um ministro deles disse: aquele senhor barbudinho do PT roubou muito. Aí nós pensávamos que fosse 500 bilhões de reais. Esse ministro dele, Palocci, eles conhecem bem, disse: não, vocês erraram, eu achei que fosse para menos. Foi muito mais de 500 bilhões, dito por Palocci. Esse é o presidente que eles defendem. E aí eu pergunto aqui, se tiver alguém que possa responder, até gostaria. Quem mandou matar Bolsonaro? Foi o PT? Foi o PT? Tem que responder, gente. Então, gente, essas perguntas eles não respondem. Quem mandou matar Celso Daniel e aquela tropa? Eles também não respondem, general. Só que nós sabemos quem foi que fez isso. A mando de quem? Portanto, general, eu lhe conheço desde aspirante a oficial, a sua caminhada no Exército Brasileiro, na Amazônia, o belo trabalho que Vossa Excelência fez para o Exército e para o Brasil. Quero parabenizar o senhor. E como ministro do GSI também fez um trabalho excelente. Com relação ao povo brasileiro, 7 de setembro, eu acho que eles não respeitam o povo, porque é o povo que veio para cá. Quem está nas portas dos quartéis é o povo, e que nós defendemos, e que eu defendo fielmente a todos eles. Até porque, com certeza, tem gente lá que votou neles. O povo é livre para se manifestar, e continue livre, porque esse Brasil, ao nosso entender, é democrático e tem que continuar democrático. Não aceitaremos esse país comunista. O pau pega. Aqui não tem lugar para comunismo, presidente. Aqui é Brasil e Brasil é democrático. Se tentarem mudar, a porrada vai pegar. Deputado Henrique Fontana. Não aceitamos o comunismo.
Presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência, né, deputado Áureo, cumprimentar o ministro general Augusto Heleno, cumprimentar os demais colegas e o povo brasileiro que acompanha mais esta sessão aqui da comissão. Nós acabamos de ouvir aqui, quem está acompanhando a sessão pôde ouvir a fala de um colega que trabalha com esta ideia que, infelizmente, de um lado, felizmente, porque é um grupo bastante minoritário, né? De outro, infelizmente, porque é um grupo que procura trazer para o debate do país a ideia de que alguns seriam os condutores da vontade do povo brasileiro. Inclusive, passa a noção, quando se ouve o colega que usou a palavra, de que ele seria o árbitro da democracia e ele seria o árbitro da Constituição. E é assim que nascem tentativas de implantação de regimes autoritários que levam os países à anarquia, porque quando alguns se dão ao direito de desrespeitar, seja a Constituição, seja o processo democrático, esta é a porta da anarquia. E na anarquia todos perdem. O desemprego cresce, os salários diminuem, a crise de vida real das pessoas se acentua. Eu tenho uma leitura, expresso aqui ela democraticamente no ambiente onde as diferentes opiniões devem ser debatidas. O governo Bolsonaro entrará para a história, na minha avaliação, como um dos piores governos da história do país. Porque ele promoveu muita anarquia, muita divergência estéril no país, e ele alimentou, através de um processo que é cada vez mais estudado no mundo inteiro, não só no Brasil, deputado Áureo, que é o chamado processo da guerra cultural, onde se tentam construir realidades paralelas com base num conjunto de mentiras, alguns chamam isso de fake news, que é o gabinete do ódio que ele estruturou. E este gabinete do ódio tem sido investigado, obviamente, pela democracia, pelas instituições, pelo judiciário, porque isso é ruim para todos os brasileiros. Podem ser brasileiros de esquerda, de centro. Aliás, quero dizer ao colega que eu sempre defenderei o direito de que ele expresse suas opiniões. Jamais defenderei um processo autoritário no país que diga alguém de extrema direita, como o colega que me antecedeu, não deve ter lugar no Brasil que eu ajudo a construir. Aliás, eu tenho dito isso em diversas falas, deputado Áureo, que outro dos grandes erros do período do governo Bolsonaro foi a tentativa, por exemplo, eu peço um minuto para concluir, a tentativa de apropriar a bandeira do nosso país, que está ali atrás do senhor, como se ela pudesse ser a bandeira de um partido político. A bandeira brasileira sempre será de todos os brasileiros. Os de esquerda, os de direita, os de centro, os católicos, os evangélicos, aqueles que têm uma religião de matriz africana. Então, quando se tenta, né, dizer que há um Deus que poderia virar cabo eleitoral, é uma das grandes sequelas do bolsonarismo. Porque Deus é de todos nós, cada um com a sua fé. Deus não é bolsonarista. A arrogância é tanta, talvez a próprio desequilíbrio, né, de opinião é tanto, que chegam a este ponto, de tentar no próprio slogan, né, que trabalha a mitificação de uma pessoa que está encerrando, felizmente, o seu mandato agora, dia 31 de dezembro, né, trabalham a ideia de que Deus poderia ter um partido político, que Deus poderia ter uma escolha de governo. Não, isso é desrespeitar, inclusive, especialmente a fé do nosso povo. E o símbolo nacional a mesma coisa. Dito isto, presidente Áureo, dito isto, ministro Augusto Heleno, eu entendo que o Brasil precisa e deve continuar sempre fortalecendo o papel institucional e constitucional das Forças Armadas brasileiras, que são fundamentais para o nosso projeto de nação e que deve fazer todos os esforços para impedir a partidarização de uma pequena parcela das Forças Armadas que Bolsonaro tentou implementar durante o seu governo, e que foi um enorme prejuízo para o Brasil. Então,
devolver a bandeira brasileira para todos os brasileiros. E concluo com isto. Respeitar o papel constitucional das Forças Armadas e ter uma atitude construtiva em relação às Forças Armadas, impedindo qualquer partidarização das Forças Armadas. E, por fim, respeito pleno e integral à Constituição. Colega, tá... Não, mas só pedir ao colega... Só pedir ao colega que permita que o presidente conduza a sessão, não Vossa Excelência, que não é o presidente da sessão. Eu posso... Posso concluir a fala? Pode concluir, deputado. Eu vou concluir, presidente. Isso, vou concluir. Então, eu dizia aqui, e respeito pleno e integral à Constituição brasileira. Respeito pleno e integral às eleições onde o povo brasileiro tomou a sua decisão. E por maioria, meu amigo e colega, deputado Coronel Armando, por maioria o povo brasileiro democraticamente, dentro da lei, dentro da Constituição, escolheu Lula para ser presidente. Os adjetivos de um adversário extremista, eu não vou me preocupar em rebater. Eu prefiro ficar com o julgamento do povo brasileiro, que por maioria entendeu que Lula, como eu, pensa que Lula é o melhor presidente para o país. E nós vamos governar o país para pacificar o país, para gerar empregos, para melhorar o salário das pessoas, para voltar a fazer investimento, para voltar a tornar o Brasil um país civilizado, onde todos possam conversar com todos, sem que alguns sejam os arrogantes que se acham os donos da verdade e que querem tirar uma parte do povo que, teoricamente, não teria o direito de opinar. Presidente, agradeço a vossa compreensão, percebendo que estamos aqui num debate construtivo, e que, aliás, é a essência do parlamento, e agradeço a atenção de todos. Depois, talvez eu utilize, agora não precisa, eu concluo a minha fala, agradecendo a atenção de todos que aqui ou em casa me ouviram. Excelência, o senhor me permite só uns minutos aqui? Permito depois do Coronel Armando, porque ele foi citado. Bom, primeiro eu agradeço ao deputado Henrique Fontana ter me citado, que estava querendo um espaço para poder responder. Eu acho que nós todos aqui representamos a democracia, seja pela direita ou pela esquerda. É isso que nós queremos, que confiem nas instituições. Mas hoje há desconfiança das instituições. E em relação à bandeira do Brasil, eu peço a todos que vejam as posses do Lula e da Dilma. Quantas bandeiras do Brasil estavam presentes naquelas posses? Que eu me lembre, e eu não sou daltônico, eram todas vermelhas. E não bandeira verde e amarela. O que há agora é um novo discurso querendo terminar a bandeira da nossa pátria, passar ela para todos. Ela é de todos, mas deveria ter sido sempre de todos. E não vermelha, subindo Lula na posse, desde 2002 até a Dilma, só bandeiras vermelhas. Então tem algumas falácias sendo conduzidas, ditas aqui dentro. E a resposta, a gente vê que a pessoa da esquerda vem, se manifesta e foge de uma coisa que é a determinação legal aqui. O que nós estamos apurando? Virou aqui um debate. E a gente não queria isso, queria responder em respeito ao ministro que veio para responder a isso. Muito obrigado. E eu discordo aí, mas agradeço por ter citado comigo. Eu sou de dialogo com todo mundo. Passo a palavra ao ministro para fazer, senão daqui a pouco o ministro não consegue compreender tanta informação para fazer a resposta. Depois abro para Vossa Excelência, só para facilitar. Tá bem, obrigado. Não tem problema não, Santos. Não tem problema não. O ministro está aqui todo para responder e facilitar o entendimento de todos os deputados. Eu agradeço a participação dos senhores deputados. Muita coisa, praticamente tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder, eu não vou responder. Muita coisa que foi citada ia requerer um tempo muito grande para poder ser contestado, coisas que não têm menor ligação com a verdade dos fatos, mas isso fica para outra oportunidade. Se me convocarem, eu virei para outras finalidades que foram citadas aí. Aprendi muita coisa, foi ótimo essa passagem por aqui, aprendi bastante. E muito obrigado pela convocação. Deputado Coronel. Presidente, eu quero aqui até
dizer ao colega que tratou aqui da bandeira do Brasil, é essa bandeira que nós queremos que permaneça nesse país. As 4 linhas da Constituição também queremos, e foi sempre o que o presidente Bolsonaro defendeu, trabalhar sempre nas 4 linhas da Constituição Federal. É isso mesmo que nós queremos que seja avançado, seja qualquer partido conduzindo essa nação. É isso que queremos, general Heleno. Mas a bandeira é essa. A Constituição é a que está rezando no momento. Então, é isso que nós queremos para conduzir essa nação, seja lá quem for que estiver conduzindo, mas não pode mudar. E o Brasil, volto a enfatizar, o Brasil é um país democrático, e é isso que nós queremos que continue sendo. Quando eu me exaltei aqui, fiquei brabo, é quando alguém disse que o comunismo pode prevalecer aqui. Foi apenas isso. Aí não podemos aceitar. Obrigado. Deputado Elias Vaz. Presidente, eu só quero lamentar uma coisa, porque às vezes aqui muitos parlamentares colocaram, inclusive, que a imprensa distorce isso, aquilo. Aqui é uma oportunidade, ministro, que o senhor tem de falar diretamente o que pensa, respondendo a várias indagações de questões que são pertinentes, sim, ao momento atual que nós vivemos no país. Eu espero uma convocação que abranja esses fatos. Isso aí não abrangeu. Eu estou colocando que isso o senhor tem o direito de responder ou não responder. Isso. Nós respeitamos isso. Exatamente. Ninguém, inclusive, não vou responder. Agora, é uma oportunidade. Eu coloco assim, uma oportunidade. Porque o que nós colocamos aqui, eu quero, inclusive, me falar um pouco do mérito. Não é um problema da gente discutir aqui que alguém aqui é contra direito de manifestação. Isso é legítimo. Agora, quando você tem uma manifestação que claramente, e aí ninguém aqui vem a dizer o contrário, que não é, quem está na porta dos quartéis está defendendo intervenção militar, está defendendo ditadura. E isso é crime, isso é tipificado. O deputado Jorge Sola colocou aqui vários artigos, inclusive, que tipificam isso criminalmente. Então, agora, dizer, simplesmente a gente ignorar isso, essa é a questão que era importante o senhor se manifestar. Porque quem defende o verdadeiro Estado Democrático de Direito se posiciona diante de uma situação dessa. O deputado Eduardo Bolsonaro até me citou aqui, citou o caso de um vídeo, eu até vi esse vídeo na campanha do próprio Bolsonaro, dizendo que colocava a cabeça, como se fosse uma cabeça dele, jogando futebol. Isso para mim é criminoso. Quem fez esse vídeo, inclusive, tinha que responder criminalmente. Eu não sou daqueles que tem crime de um lado. Crime é crime, gente. Crime não tem crime de esquerda e de direita, não. Quando a gente fala aqui, por exemplo, em manifestação de parlamentar, eu sou a favor da liberdade da manifestação do parlamentar. Agora, se um parlamentar vai fazer, por exemplo, incitar as pessoas a cometer pedofilia, por exemplo, isso não tem nada a ver com liberdade. Isso é crime. E tem que pagar por isso. Assim como um parlamentar dizer que tem que matar um ministro do STF, isso é crime. Então, tem coisas que se algum parlamentar aqui, quem quer que seja, falar que incitar a população a matar, por exemplo, o presidente Bolsonaro, eu, particularmente, acho que tinha que caçar o mandato dele. Não interessa isso, não, porque isso não é assim que a gente constrói democracia. Então, eu acho importante isso, porque liberdade ela é importante, sim, de opiniões, mas nós não podemos ter liberdade para incitar crime, né, ou para cometer crime. Nós não temos, parlamentar não tem, na verdade, essa liberdade de cometer crime. Então, é só isso que a gente precisa discutir aqui, né, porque muita coisa está colocando aqui, porque a esquerda é contra a democracia. Não, pelo contrário, nós queremos a democracia, mas a democracia tem regras e elas precisam ser respeitadas. Deputado pela liderança do PT, deputado Henrique Fontana. Não foi falado a liderança do PT? Foi não. Foi, o Jorge falou usou no tempo da oposição. Usou da oposição. Na hora não foi falado isso. Mas eu vou Deixa eu pedir para o meu colega, general Armando, lógico, ele vigilante, né, com o regimento. Aliás, presidente, quero lhe cumprimentar, presidente Áureo, por Vossa Excelência. Deixa eu só, como está no sistema, foi usado pela oposição, Jorge Sola, está em sistema, tá? E agora ter garantida a liderança o deputado Henrique Fontana. Presidente, quero falar pela liderança do PL, também está chegando a delegação. Presidente, eu quero só lhe cumprimentar, fazendo uma brincadeira para distensionar aqui o ambiente, que Vossa Excelência está sendo assessorado com muita rapidez por colegas da comissão que parece que querem realmente dirigir os trabalhos, né? Quem sabe se no futuro um deles não vai estar escolhido para ser o presidente da comissão e pode dirigir. Aliás, vê que esse ambiente é que tem que mudar no país, né, presidente?
Eu acabei de ouvir colegas que pensam diferente de mim, na minha opinião, e consegui ouvir aqui com tranquilidade. Você tem que também fazer só um... O deputado, nosso colega, está sem poder usar as redes sociais. Então, você não pode deixar ele sem usar o microfone. Vamos deixar ele usar o microfone para compensar as redes sociais, não é isso, deputado? Usar o microfone. Facilita, porque aqui ele tem... Eu nunca vi nessa Câmara dos Deputados caçar a palavra de ninguém. Todos têm liberdade de se expressar no plenário. Eu não vi até hoje, na República, alguém no plenário não poder se expressar. Mesmo que fale as coisas que a gente não concorde. Mas ele pode se expressar, isso é natural. Eu duvido que eu teria 4 minutos a mais. Mas se eu quiser, eu vou dar agora para o senhor 5. Eu defendo aqui, eu defendo sua total palavra aqui, deputado. Deputado Henrique Fontana. Presidente, então, voltando, né? Obviamente eu aqui dialogo com os colegas e com o Brasil que nos ouve, nos acompanha. E eu entendo que, passado um período de enorme polarização, que tem diversos motivos, eu, como todos vocês, tenho estudado, lido, interpretado, né? Eu tenho a minha visão. Na minha opinião, outro dos grandes prejuízos, deputado Elias Vaz, que o atual presidente trouxe ao país, é que ele aposta num tipo de governo cuja ideia central, na minha opinião e de muitos brasileiros, é a ideia de polarizar e dividir. Ele faz um discurso, né, de que deveríamos valorizar a nação, que todos somos patriotas e somos, mas praticamente o tempo inteiro a versão central da ação dele é polarizar e dividir. E não sobra tempo para governar. São características de governos que nascem da guerra cultural. E isso hoje já está muito estudado. Foi o caso, por exemplo, do Trump lá nos Estados Unidos. Os resultados para os países é um verdadeiro desastre. Hoje nós estamos sabendo que o país chega ao final, chega ao final destes 4 anos de governo desastrosos. Minutinho só. Que o tempo parou, rapaz. Como é que pode? Olha isso, enquanto isso eu vou falando, enquanto o pessoal, o presidente, vai arrumando o cronômetro. Já foi, tá, voltou. Eu vou. Rapaz, mas você viu uma coisa agora interessante. Isso aí daqui a pouco. Aí, ó. Aí, Santos, tem que mostrar. Apresenta o requerimento que o tempo até parou, rapaz. E, presidente, a sorte está do nosso lado, presidente. É por isso que nós queremos ver o código-fonte das urnas. Que dá pau em tudo. Até isto, né, presidente? Aí quando nós falamos que o sistema todo está contra nós, ninguém acredita. A sorte, até isto, a sorte nos ajudando. Agora, mas não faça, pelo amor de Deus, Santos, não faça manifestação ali na cabine, não, pelo amor de Deus. Tem algum problema sistêmico, mas não precisa fazer manifestação, não. Presidente, então, eu estava colocando isso porque um dos grandes desafios que todos nós brasileiros temos, e eu percebo, deputado Sola, que inclusive boa parte dos eleitores de Bolsonaro estão fora desse processo de tentar anarquizar o país. Esse processo de não respeitar o resultado da eleição, de ir lá, por exemplo, infelizmente, veja, um sargento, né, da nossa aeronáutica, que está sob o comando do ministro Augusto Heleno, gravar um áudio, um vídeo, dizendo que o presidente que foi eleito pelo povo brasileiro não vai subir a rampa do Planalto. Isso é um absurdo, gente. Um militar, nenhum cidadão pode incitar o crime de desobediência civil e o crime de incitar a anarquia no país. Muito menos alguém que faz parte da equipe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, o que eu estava dizendo aqui? Esse tipo de governo que aposta na divisão, no conflito, na anarquia, que não reconhece resultado, ele traz um prejuízo enorme para o país. E boa parte dos eleitores de Bolsonaro já estão fora desta. Porque não querem o país anarquizado, eles precisam trabalhar, eles precisam de emprego. Eles precisam alimentar suas famílias, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tem que ter um governo para governar. Nós estamos chegando ao fim, deputado Auro, do governo. Eu acabei de ler aqui, me mandaram, porque é de Porto Alegre, 2 grandes hospitais sediados em Porto Alegre tiveram recursos cortados de verba de custeio. Tem gente outro dia comentando que pode ser que o país não tenha dinheiro para pagar as aposentadorias até dezembro. Vejam o desastre de gestão do atual governo.
Veja o prejuízo, o senhor, a senhora que estão desempregados, o senhor, a senhora que estão vivendo, esses pouco podem acompanhar as sessões da Câmara, os 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso aí é resultado também desse desgoverno, também dessa anarquia, porque o silêncio do presidente é criminoso. Estou fazendo uma crítica política. Quem perde a eleição tem que reconhecer o resultado de uma democracia. Não tem que, através do silêncio, tentar incitar o crime de desrespeito à Constituição. E quando é que vai disputar a eleição? Olha, vai disputar daqui a 4 anos. Tem que se preparar, inclusive, para convencer a maioria de que pode ser melhor no governo. Mas não disputar golpe. Não disputar desrespeito à vontade do cidadão. Porque quando vai lá e orienta, incentiva a baderna de fechar a estrada, de obstruir o direito de ir e vir, e não é nem a troco de uma reivindicação momentânea de um dia que pode, eventualmente, fazer parte de um processo democrático. Não, nós estamos fechando a estrada, como eu vi um vídeo outro dia, porque nós vamos ficar trancando essa estrada até que seja as Forças Armadas impeçam a posse do presidente democraticamente eleito. Mas, gente, isso aí é reivindicar um crime. Não é um movimento reivindicatório. E o presidente em silêncio. Eu vou pedir para o nosso presidente, como teve uma troca de ideias durante o tempo, me dá só um minutinho para concluir, já percebo que ele me anui o uso da palavra nesse minutinho. Então, veja o tamanho, deputado Elias Vaz. Não bastasse o prejuízo que esse presidente atual causou ao longo dos 3 anos e 11 meses, que ele governa muito mal este país, incentivando o ódio, intolerância, incentivando esta barbaridade de tentar apropriar um símbolo nacional. E aí até o deputado, meu colega, dizia, não, mas eu vi, acho que foi até o meu colega, eu gosto de citar o nome, mas eu queria uma regra nova na Câmara. Eu gosto porque eu acho que é uma coisa cordata. Não é? Eu não cito o nome para dar direito de resposta, eu acho que fica melhor. Mas eu disse o seguinte, eu tenho a bandeira do meu partido. E eu tenho a bandeira do meu país. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou brasileiro, patriota, de esquerda, luto por este país e sei separar as duas bandeiras. A bandeira que deve unir a nação, que é a bandeira brasileira, que aliás estamos caminhando provavelmente para ser campeões da Copa do Mundo e vai ser uma festa muito grande, porque felizmente agora quando a gente vê os símbolos nacionais se recuperou aquela coisa que eles são de todos nós. E eu estou muito feliz com isso. Nada como esta Copa no final do ano, e o Brasil com aquele time que vem cada vez melhor ali, aquele 4-1 me animou, deputado Elias Vaz. Então, nós temos que parar com essa política da divisão, gente. Agora tem um presidente eleito, foi eleito por maioria. Ele, por óbvio, como um democrata, vai respeitar a oposição no seu papel, mas ele está escolhido para resolver os problemas do país. Então não pode ter uma oposição que seja a proposição da anarquia, do quanto pior, melhor. Vamos tumultuar, não vamos deixar ele assumir, vamos incentivar a trancar a estrada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é contra o Brasil, gente. Então, esse é o meu apelo final nesta reunião, presidente, porque eu falarei muitas outras vezes, em muitas outras tribunas. Desta eu estou me despedindo, meu colega deputado Elias Vaz, porque nesta eleição eu tomei uma decisão de vida de mudar de ciclo, vou fazer uma outra atividade a partir do próximo ano, mas estarei como brasileiro e patriota defendendo que este país saiba conviver com a pluralidade, sem donos da verdade, sem intimidações, que é outra coisa, meu último desabafo nessa fala, deputado Áureo. Foi uma vergonha o que alguns empresários atrasados fizeram, de assédio, tentando assustar as pessoas, tentando transformar um voto como se fosse um voto de cabresto. Todo brasileiro é livre para escolher seu voto. E a democracia tem que respeitar o direito de escolha de todos. Não pode alguém, pelo seu poder econômico, chegar e dizer, deputado Áureo, se votar no outro candidato, vai fechar a empresa. Para concluir, deputado. Vai perder o emprego. Isso é outro crime, além de ser uma vergonha e uma covardia. Mas nós vamos passo a passo e recuperando as coisas e recuperando
a unidade do nosso país, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira... Presidente, deixa eu só fazer um registro. Pois não, deputado? Já declarei isso. Na próxima legislatura, nós aqui estaremos com toda a disposição, força, energia, de novo para enfrentar os temas relevantes do Brasil. O PL, nosso partido, elegeu 100 deputados. Você vai mudar de comissão ano que vem, né? 100 deputados federais, e eu sou voluntário a presidir essa comissão. O PL deve escolher 5 comissões, eu sou um dos voluntários a presidir a CFFC. Gostou, né? E aí veremos, imprensa brasileira, agentes políticos do país inteiro, veremos pautas diferentes. Enquanto hoje ministros são chamados para tratar de bandeira do Brasil, de verde e amarelo, 7 de setembro, nós, infelizmente, e eu falo de cadeira, porque olhando para trás nós vamos projetar o futuro. Nós vamos ter que estar aqui discutindo, e já convoco todos os deputados a discutirmos ano que vem aqui. Essa comissão é a comissão que faz o controle, mala de dinheiro, dinheiro em cueca, dinheiro em apartamento, aquela roubalheira toda que o Brasil... Presidente, deixa eu falar. Garantida a palavra, deputado Santos. Então, nós vamos trocar os 7... Se não deixarem eu falar... Garantida a palavra, deputado Santos. Com a palavra, deputado Santos. Eles ficam indignados, né? Eles ficam indignados porque, da minha parte, e de grande maioria dos nossos integrantes desse nosso governo e do parlamento que deu muro de arrimo para o presidente Bolsonaro, eles não podem falar nada. A não ser filigranas, bobagens, invenções. Então, nós nessa comissão vamos trabalhar forte ano que vem para botar luzes e não deixar se repetir aquele desmonte feito no Brasil. E aí sim, aí é roubalheira. Roubalheira, corrupção. Deputado Elias Vaz, o senhor disse que como um deputado federal, independente do lado, o senhor bota o dedo na ferida. Mas nós vimos aqui uma deputada chamada Gleisi Hoffmann dizer que roubar 6 bilhões não era nada, diante de um orçamento bilionário da Petrobras. E eu não vi o senhor fazer nada sobre isso. Ela falou, está lá escrito. Foi um ato falho, claro, que depois ela viu que falou demais e ela tentou se corrigir. Roubar só 6 bilhões do orçamento da Petrobras não é nada. 6 bilhões não é nada para essa gente. Então, general Heleno, parabéns, o senhor é um exemplo para nós, né? Vamos, de cabeça levantada, continuar defendendo o Brasil com unhas e dentes, independente das versões que queiram levar adiante. Nós sabemos do esforço que o senhor fez lá dentro do Palácio do Planalto. Conte conosco, parabéns e viva o nosso Brasil. Com a palavra, quero fazer o... Deputado, último deputado orador, Zé Medeiros. Você não vai agora querer tirar a palavra do deputado Zé Medeiros. Jamais faria isso. Senão já começo a achar que tem deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o general Heleno. Enfim, cumprimentar a todos aqui. Eu até estranho o pessoal do PT e também um deputado que pertence a um dos puxadinhos do PT, tratar desse tema de violência política e da divisão política. Veja bem, o PT ele se despontou no cenário nacional pela violência política, pela divisão. Quem criou nós e eles na política foi o PT, principalmente o seu líder principal, Lula. Eles chamavam sempre essa gente. E outra, não era violência só de palavras, não. Quem não se lembra do episódio da degola em Porto Alegre? O policial foi morto no centro de Porto Alegre, general Heleno, por uma foiçada. Eles minimizam, relativizam. Pontual. Quem não se lembra do jornalista Santiago, morto? Relativizam. Episódiozinho. E aí vem os não explicados, né? Toninho do PT, Celso Daniel, a facada em Bolsonaro que eles relativizam. Quase mataram. E aí matam pela segunda vez quando falam isso. Então,
Eu disse o seguinte, após essa eleição, o roteiro vai ser o seguinte. Vão tentar assassinar o legado desse governo, que todos os indicadores econômicos estão mostrando. PIB, tudo. Em seguida, a reputação do Bolsonaro. Em seguida, vão prendê-lo, sim. Eu achei que logo em seguida ia ser a sua família. Não, já estão assassinando a reputação da sua esposa. Então, esse é o PT. Esse é o PT. Eles estão acusando já de tudo que eles fazem. Então, eu tenho dito o seguinte, essa população que está na rua é uma população que entendeu o processo. Eles foram 10 minutos depois, eles compreenderam tudo que esse sistema tinha feito. Eles não estão pedindo intervenção militar ilegal do jeito que eles estão pensando. Eles estão pedindo que as Forças Armadas garantam a democracia, o direito. Pedir GLO, a GLO está na Constituição, garantia da lei e da ordem. Bastiat dizia, o direito à legítima defesa ela é garantida. A legítima defesa está garantida, a força. O indivíduo pode exigir, fazer o exercício da força para defender, para se defender. Quanto mais a população toda usar, e aí eu peço que somar o tempo de líder, presidente. Quanto mais a população toda unir as forças individuais para se defender. A população está fazendo isso. Mas óbvio que essa gente, e aí eu vou parafrasear eles, essa gente, eles são hábeis, são mestres das palavras, são mestres são verdadeiros profissionais do jiu-jitsu das palavras. Eles fazem o contragolpe. Porque eles... Veja bem, aquele episódio, por exemplo, de uma certa senhora que ganhou um processo contra Jair Bolsonaro. Não foi Jair Bolsonaro que foi xingar, não. Veja bem a gravidade do fato. Ela passa e xinga-o de estuprador. Ele estava dando uma entrevista. A senhora sai de lá do canto dela, vai lá e xinga ele de estuprador. Recebe um contragolpe, quem é condenado? E naquele momento, eu me lembro da condenação, eu estava no Senado Federal. Eu peguei o microfone e falei, hoje é um dia emblemático. O artigo 53 da Constituição acabou de deixar de existir. A imunidade parlamentar deixou de existir. E todo mundo lá, você tá louco, cara? É Bolsonaro. Eu falei, não se trata de Bolsonaro, nem eu conheço. Se trata do artigo 53 da Constituição que as pessoas não podem dizer. O parlamentar não pode dizer o que está dizendo, o que a lei ampara. Pois bem, de lá para cá a coisa evoluiu, né? Como o presidente disse, hoje eu não posso falar, enfim, minhas redes estão retidas. Então, nesse momento, a população brasileira está conflagrada nas ruas. Foi dito aqui que estão cometendo crime. Não, não estão cometendo crime. A população está rebelada contra uma violência política, essa sim, uma violência política de uma grandeza sem fim. Porque a lei, quando ela é corrompida, a primeira coisa que é corrompida junto são os poderes de polícia. E os poderes de polícia é aquele que explode a sua porta no meio da noite. É aquele que lhe tira a paz. Coronel Armando. Os poderes de polícia é que corrompe tudo, porque tem 3 coisas muito importantes ao ser humano. Eu disse há poucos dias. É a liberdade, é a vida e a propriedade. 3 coisas que o PT relativiza totalmente. A vida dos outros, por exemplo, pelo que eu vi aqui, dito aqui, não vale nada, né? Diz que a facada foi fake. O ato da degola, nunca vi um pedido de desculpa para essa família. A do Santiago, muito menos. E os atos que foram feitos politicamente aqui, toda a vida sempre justificados. Essa esplanada aqui foi queimada há pouco tempo.
O Ministério da Agricultura foi incendiado há pouco tempo. E havia uma justificativa. Não era considerado atos terroristas aquilo ali. Totalmente justificáveis invadir esse Congresso aqui, já fizeram quebra-quebra nessa Câmara, e não era considerado para eles violência política. Então, eu fico pensando, como torcem as coisas, porque esse processo eleitoral foi tudo menos com paridade de armas, não foi. Fosse assim, a população não estava nas ruas. Eles estão nas ruas por quê? Porque não tem transparência. Nós temos 250 mil urnas de um lado, 60 milhões de votos do outro, que você pergunta, de onde são esses votos? Dessa urna aqui. E essa urna aqui, de qual seção é? Não sei. E de qual voto, esse voto aqui é de qual urna? Dessa, mas de qual delas? Não sei. Porque tem 250 mil aqui com um número só. E de qual zona que ela é? Não sei. Bom, então vamos perguntar ao TSE. TSE, como é que é essa situação? Cala a boca e está multado em 20 milhões de reais. 22. O número é 22 para você ficar mais feliz. Então essa é a situação. É jocosa a situação. Então, aí vem me dizer que a população está cometendo crime. Crime, eu vou dizer quem está cometendo. Crime está cometendo e já devia estar preso se tivesse uma instância superior. Mas não está. Então é o seguinte, eu entendo a situação do PT. É uma situação muito cômoda. Por quê? Porque jogaram com os 11 jogadores, com 2 bandeirinhas e um juiz correndo pelo meio. E depois, e com o VAR, né? E com o VAR. E depois, quando se recorre ao STJD, você ainda não consegue nada e ainda é multado. É por isso que a população está na rua. Agora, era importante que houvesse pelo menos o benefício, só 30 segundos, senhor presidente, que houvesse pelo menos o benefício da verificação a essa população, da transparência. Porque eu não tenho dúvida, se no momento que surgiu aquele argentino dizendo a coisa, o TSE fala assim, olha, nós temos técnica aqui, cala a boca, porque os números são esses. Está aqui, ó, é assim, assim, assim. Ah, o PL entrou com ação. Vamos fazer o que o processo legal diz. É assim, assim, assim. Nossos técnicos estão mostrando aqui assim, assim. Não. Mas eles estão acostumados. Por quê? Porque o Senado por 2 vezes votou, essa Câmara por 2 vezes votou, e não foram nem os ministros. São os técnicos lá que resolveram não aceitar o voto impresso. Simplesmente disseram, não vamos aceitar e pronto, acabou. Então o Brasil está virado, porque a lei não vale. Vale o que o sistema dita. E esse sistema escolheu o PT para governar, tiraram o rapaz da cadeia, num embargo de declaração, presidente, e o senhor conhece muito bem, embargo de declaração, qualquer aluno do 3º semestre sabe, ele serve para aclarar pontos obscuros na ação. Para concluir. O cara entra com embargo de declaração e ele consegue anular 4 processos votados por mais de 20 juízes e ainda consegue anular um julgado pelo plenário do STF. E aí você quer dizer que essa eleição foi limpa? Não, não dá. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer aos parlamentares, todos que estiveram aqui, nenhum foi retirado da sua prerrogativa parlamentar de fazer uso da palavra. Todos tivemos também aqui a boa vontade de exceder o tempo. Não é isso, deputado Zé Medeiros? Para que pudesse fazer as suas colocações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro a reunião convocando para trocar o sistema, para a gente entrar na reunião deliberativa. Só peço alguns minutinhos para fazer a troca do sistema. Presidente, vamos pedir um novo painel?
Não, deputado. Até porque aqui, ó, 12h25. Por que não? Por que não, deputado? Não, eu quero pedir novo painel. Havendo número regimental... Porque só não há novo painel quando há um acordo unânime dos integrantes da comissão. Eu sou contrário. Mesa, presta atenção. Está aqui, ó. Questão de ordem 664/2002. É impossível aproveitar as presenças registradas no painel da sessão anterior para uma nova sessão subsequente se houver acordo unânime. Eu não concordo. Deputado, esse artigo que o senhor está usando é para o plenário. A gente está tratando de sessão deliberativa. Isso é plenário. Havendo número regimental, declaro aberto os nossos trabalhos. Informa os senhores parlamentares que a ata está disponível aqui, ó. Me permita na aqui, comissão... Não, o senhor foi mal orientado. Anônima. Mal orientado, olha aqui, ó, artigo 50. Está aqui, ó. Vamos prestar atenção. Artigo 50. O trabalho das comissões... Artigo 50. O trabalho das comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade de seus membros... E tá todos eles ou com aqui. Qualquer número, se não houver matéria sujeita à deliberação ou se a reunião se destinar a atividades referidas no inciso 3, a linha A deste artigo, e observarão a seguinte ordem. Aí tem artigo 56. Aí tem duas questões de ordem. Uma questão de ordem 664/2002 é essa que diz que pode haver, sim, o reaproveitamento, desde que haja acordo unânime. Eu não dou acordo. Presidente, só uma questão. Deputado Elias Vaz. É porque, pelo que eu notei aqui, inclusive eu dei duas presenças. Tinha uma convocação para a convocação de uma reunião que era uma audiência pública, e aí é uma coisa, não estamos aproveitando. E outra, não tá que era a sessão, não está aproveitando. Eu acho que está tendo uma Informe aos confusão, senhores parlamentares que estão entendeu? disponíveis na página da comissão as atas 29ª e 30ª reuniões, cuja leitura estão dispensadas conforme a da mesa. Em discussão, as atas. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Presidente, uma questão aprovada. de ordem. Informa a Vossas Excelências que os expedientes precisa haver recebidos um na comissão deferimento estão ou indeferimento, disponíveis na não? secretaria da comissão. Artigo 50. Faz a questão de ordem, deputado. Olha, uma questão de ordem, pois é. Esse artigo 50 não é muito claro? Fala ali, ó. Eu li, acabei de ler. Né? Fundamenta a questão de ordem, deputado. Presidente, com base no artigo 50 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que eu acabei de ler, mas vou ler de novo, os trabalhos da comissão... Não, fundamenta... Pode ler, deputado, para fundamentar bem o artigo 50 diz que os trabalhos das comissões, não diz do plenário, das comissões serão iniciados com a presença de etc. E aí vai. Aí tem duas questões de ordem. Questão de ordem número 253 de 2016, que não é o caso, e a questão de ordem número 664 de 2002. E aí, nessa questão de ordem, eu acabei de ler, diz que é possível aproveitar as presenças registradas no painel da sessão anterior, desde que haja acordo unânime dos integrantes. O senhor falou, vamos dar início a uma nova sessão. Ou seja, é uma nova sessão. Nós já estamos aí, ó. A presidência entende que não se aplica, tem outras comissões já em andamento. Nós estamos aqui desde... Vamos dar continuidade aos trabalhos da Câmara. Peço que leve em consideração. Só preciso suspender só para o pessoal de áudio virar o sistema. Um minuto só.